Pete, me dá um pedacinho de pizza, eu tô com tanta fome. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Novo Toyota, a nova sensação da Corolla. Caninha 51, uma grande ideia. Como é que foi a ideia de fazer Clube da Voz? É o culpado. É o culpado mesmo. Ele é o culpado. Bom, na verdade, é uma atividade, né, locutor, é uma atividade muito isolada, né, na verdade, muito solitária. Vai pro estúdio, grava, vai embora, você acaba não encontrando os colegas. E fica anônimo sempre, porque o seu rosto não aparece geralmente. A gente já é anônimo, né? E entre nós a relação também é difícil, quer dizer, o contato, o encontro, essa coisa toda. Então, assim, juntando essa necessidade de uma maior participação, de uma maior troca entre os profissionais. E também um acontecimento, na verdade, que rolou, que foi o Festival de Cannes, lá em 1992, o 93, o Festival de Cannes, houve uma crítica de algumas agências com relação ao Brasil ter pouquíssimas vozes, são sempre os mesmos e não sei o quê. Então, assim, me ocorreu a ideia de juntar, convidar os colegas e dizer assim, olha, vamos mostrar para esse pessoal que a gente tem bastante gente e muito talento, quer dizer, o que precisa é saber usar. Né? Vocês são quantos hoje? 50. 49, mais exatamente. Né? E para entrar, o que tem que fazer? Ora, para entrar tem que ser profissional, quer dizer, já está trabalhando no meio há pelo menos 2 anos, né? Gravando comerciais, há pelo menos 2 anos para rádio e televisão. Mas tem que gravar comercial? Tem que gravar comercial. Tem que ter gravado comerciais? Tem que ter gravado comerciais. Eu, por exemplo, não poderia fazer parte do Clube da Voz. Não. Eu uso a minha voz há 40 anos. Hein? A intenção, me parece, não é ser uma porta de entrada. É um lugar para juntar as pessoas que militam na O nome da verdade, entidade que atuam em publicidade. é Clube da Voz, Associação dos Profissionais de Voz em Publicidade. Pronto. É muito específico. Um que marcou a minha carreira, que já é bem antigo, é o Valita, que eu dizia mais ou menos assim. No Dia das Mães, dê Valita de presente. Ela sabe o que é bom. Valita faz com carinho. Aí um outro assim com uma voz um pouco sensual. Cuecas mexe, mexe que eu gosto. A cueca do homem. Tem um que está no ar atualmente, uma coisa mais séria. Corrida e caminhada contra o câncer de mama. Oferecimento, Prefeitura de São Paulo. E algumas vozes assim que eu dublei, por exemplo, o Geleia Verde, né, da Slimer, dos Caça-Fantasmas. Pete, me dá um pedacinho de pizza, eu estou com fome e você nunca lembra de mim. Eu sou Todinho, oba, vamos brincar. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. A Nestlé apresenta um mundo de delícias para você. Biscoitos Nestlé, mordeu, sorriu. Eu faço isso desde 14 anos de idade profissionalmente. Locução. Em geral, lógico, comecei em rádio. Era louco para fazer isso? Sim, desde moleque. Ah. E aí, quando vim para São Paulo, depois de estar em rádio um tempo, parti para o esquema publicitário. E tinha aquela coisa do Hélio, assim, de botar a mão no ouvido e dizer alô, meio iau. Com certeza, tinha. Os cacuetes todos. Por que a coisa no ouvido? É engraçado, né? Porque geralmente rádio de interior não tinha, era pobre, né? Não tinha fone de ouvido. Só a latinha para falar. E aí o cara queria se ouvir e tal, essas coisas todas, né? Mas mesmo assim, mesmo os grandes locutores, por exemplo, o Hélio Ribeiro, que você citou, né? Que foi tão imitado pelo Chico Anísio com o personagem Roberval Taylor. Tinha essas manias, tem muito locutor que tem. Eu, por exemplo, quando vou fazer um texto rápido, muito rápido, que tem locuções que você tem que colocar naquele tempo e assim, ofertas, por exemplo, você tem para, sei lá, arroz Tijon, tipo 2, eu uso a mão aqui assim para abrir junto com a boca. É engraçado isso. E isso me chamaram a atenção. O corpo ajuda, né? O corpo ajuda quando você faz algum trabalho de criação, de voz, tudo, até na própria dublagem. O corpo, né? Tanto que assim, eu só gravo em pé, não gosto de gravar sentada, porque aí você tem mobilidade, assim, você ri, você mexe com o braço, né? Que nem às vezes no telefone você está explicando alguma coisa para alguém, você fala, não, então você viu naquela rua ali, a pessoa não tá vendo nada, mas é uma maneira que te ajuda, assim, a você se expressar. Bom, vamos ver esses monstros sagrados do áudio brasileiro exibindo um pouco do que fazem. Esplanada Grill. A carne no ponto certo. Hora do horror do Hopi Hari. Cheetos, o queijo que detona. Novo Golf, o mais que perfeito. Airbus da TAM para Miami, o avião mais moderno do mundo. A dona da casa chegava a falar para a empregada,
Foi na Consul, a mulher com peixe na mão, na lavadora ou na... Então aí eu assinava com o Consul. Agora a sua cozinha está completa. Sabe quando dá aquela vontade de comer aquela torradinha com alho, regada ao delicioso azeite galo? Azeite galo, a receita do melhor sabor. Este é um dos maiores símbolos da Escócia. Diante dele, os escoceses comemoram tudo o ano todo. Bells, o Scotch símbolo da Escócia. Era assim, maravilhoso. Teu ômega absoluto. Bello mio, você sabia que lá na pizzaria Monteverde eles fazem massa fina? Vocês sabiam? Eu acho que a locução ela tem uma divisão assim bastante grande. Existe a dublagem, existe inclusive uma área nova, que eu acho que isso nenhum de nós chegou a tocar em nenhuma das entrevistas, que é aquilo que a gente chama de URA, né, Soninha? Que são aqueles atendimentos telefônicos, sabe? Que a gente morre de ódio quando fala. Horrível. Quer falar isso? Digite 4, digite 3, horrível. tecle 1, aquilo que irrita, que você fica assim nervoso, batendo. Normalmente é mais a voz É feminina. pra cobrar mas mais Mas em cara a geral é tarifa. a voz feminina e que isso eu acho que é uma coisa que a gente devia de continuar falando. Que é a história porque da credibilidade do homem, a credibilidade da voz masculina. Uma vez me chamou muita atenção, assim, o comercial pro O Dia dos Liberace Pais. parou. Liberace parou. Uma coisa que me chamou a atenção, há uns 2 anos atrás, no Dia dos Namorados, um comercial da Casa das Cuecas. Então era um locutor que fazia, falando pro filho dele, filhinho, o que você vai... Não, Dia dos Pais. Filhinho, o que você vai dar pro papai no Dia dos Pais? Deu uma cueca da Casa das Cuecas. Aí aquilo me bateu, eu falei, puxa, que credibilidade, porque um pai assim não vai pedir para um filho, vamos dizer, teoricamente, né? Então seria mais interessante, pro Dia dos Namorados, a mãe tá perguntando para um filho o que a gente vai dar pro papai. Uma mulher oferecendo uma cueca pro seu namorado, pro seu pai. Então, Credicar, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos de Sydney. Próxima atração no Eurochannel. A seguir no Eurochannel. Isso é um contrato, que a voz é sua, da próxima atração. É um contrato que durante quanto tempo você vai é obrigado a fazer? É exatamente o problema. Olha, eu adoraria saber durante quanto tempo. Ah, esse é o problema? Estamos vendo um problema de direitos atualmente no Brasil. Estamos vendo um problema de direitos de utilização muito sério, porque alguns canais de televisão estão exatamente utilizando isto e sem criar esse mesmo compromisso. E, ao mesmo tempo que usa a voz, exige uma certa exclusividade, mas não quer pagar por essa exclusividade. Então, assim, está uma coisa meio confusa. Vampiros existem. E emergindo das profundezas, surge o mais poderoso de todos. Ele é jovem e velho, amaldiçoado e sedutor. Na busca desesperada da paixão, ele conquista, amedronta, aterroriza. Drácula, de Bram Stoker, em cartaz, na HBO. Como é que você começou? Como eu comecei? A saber que você tinha uma voz linda. Na realidade, foi uma coisa assim, sem querer, né? Eu era secretário num escritório de advocacia, não tinha nada a ver com a carreira profissional, né? E nós tínhamos também um programa de estudantes que a gente conseguiu um horário na emissora local de Catanduva, onde eu sou nascido. E nesse programa existia um espaço para se fazer um editorial a respeito daquela Semana da Vida Estudantil. E eu me encarreguei de fazer e fiz um editorial que chamou a atenção do gerente, naquela época, falava gerente da rádio, né? Então, o gerente da rádio quis falar comigo. Eu falei, puxa, será que eu fiz alguma besteira? Alguma besteira, alguma bobagem? Fiquei preocupado. Mas fomos na sala dele, a equipe toda, né? Então, para te proteger, né? Bom, não, o que está acontecendo aqui, né? E aí ele falou, não, calma, gente, calma. Eu só queria fazer um convite para ele se integrar à equipe da rádio. Que ele tem uma voz maravilhosa, não sei o quê. Aí fez aquele monte de elogios, né? E foi assim que começou, de repente. Tommy Lee Jones, Harrison Ford, O Fugitivo, estreia na HBO. Vamos ver agora um pouco dos humoristas da voz, como se utilizam dela para fazer você mais alegre. Vem comigo. Senhoras, senhoritas e senhores ouvintes, os nossos cumprimentos.
Em seu radioreceptor, ouvem a radiodifusora de Camanducaia, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente de seus estúdios, Largo da Matriz 54, Fundos, Sobrado Amarelo. Não tem filiais. Vai morrer? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços da Casa São Rafael, um caminho aberto para o céu. Santinhos autografados e outros materiais mortíferos. Caixões usados e transparentes. Casa São Rafael, de Sepúlveda e Filhos. Há mais de 30 anos, plantando defuntos em toda a região. Largo da Matriz, esquina, cemitério municipal. Eu criei um personagem do Corinthians, o Pajaú, né? O corintiano. Como é que era mesmo? Assim. Hoje, filho, hoje o Corinthians está saia. Eu já passei lá na Marginal, filho. Nossa, já aprontei tudo lá. Hoje o Corinthians está saia. Você vai ver só. O Didu como era mesmo? O Didu era assim. Arquibaldo, vem aqui. Traga-me geladinha aquela champanhe. Hoje o nosso tricolor vai arrasar. Companheiro, o trabalho da gente é um trabalho muito simples e honesto, e todo mundo sabe disso. Que outro dia eu fui distrair o dente do cisne. Eu estava no dentista e todo mundo falou que o seu Paulo Maluf andou dizendo diabo aquático de mim. Disse que eu sou uma pessoa amiga na política, que eu não tenho a neve noção. Meus queridos, eu queria deixar bem claro que eu sou a única pessoa nesse país que tem condição de matar 2 coelhos com a caixa d'água só, e se eleito for, eu vou chupar o pau da barraca. Muito obrigado. Eu só não ponho a Marisa e a Mata juntas porque eu confundo as duas. E se der uma sanfona, quando elas estiver juntas, são as irmãs Galvão. O Fantástico está começando e pergunta: Glória Maria, é ou não é mãe de Pepe e Neném? José Wilker. É porque o cinema, na verdade, ele já vem caminhando para um crescimento já há muito tempo, já atrás. Eu acho que o próprio Francisco Coco pode falar. Eu comecei em 50, isso. Um abraço na boca de todos. Maria Bethânia. Maria Bethânia. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Eu não sei porquê tudo mudou assim. Ficaram as canções e você não ficou. Obrigada. Você sabe que imitação é uma coisa muito mais auditiva do que vocal. Não sei se já te falaram isso. O bom imitador é aquele que sabe ouvir bem. Tem um ouvido bom. Porque emitir todo mundo consegue. Se você tentar, todo mundo consegue emitir. Agora, ouvir é difícil. Consegui dar a dica, vai. A dica. Eu vou, não sei. Qual é o seu sonho? Então, Meu sonho é fazer. Meu sonho, na verdade. Só briga com o Roberto Marinho. Não. Meu sonho, na verdade, é lutar no gel de sunga com o Roberto Marinho. Esse é o meu sonho. Meu sonho é dar um rodo no Roberto Marinho, uma tesoura de voto. De sunga no gel. Eu também sou, mas eu vou tocar. Vamos lá, Roberto! A dica, vai, apitaram pra ele. Vamos lá. Jovem rico, não? Então se aproxima. A música é preciso fazer scratch. Tem aquela introdução. Vamos lá. Vai lá. Assim, everybody say, we rock you. Nós não fica, mano, nós somos do Vaticano, nós vamos meter os canos, pode dançar pernambucano. Segunda parte não. Por quê? Segunda parte é bem agressiva, não pode. Eu não sei o que significa. Um dia, João olhava de cima do monte para baixo e disse: sei lá, mas plantar cana que dá. A corda vocal é exatamente o sistema que consegue produzir isso que nós estamos discutindo, a voz. Quer entender um pouco de corda vocal? Vai aí. Por exemplo, eu quero falar mais grosso, eu consigo. Com exercício? Consegue. Então você pode... Depende o que você entende por grosso. Então vamos ver. Grave. Tá. Depende, ó. Você acha que eu tô falando fino? Eu acho. Mas eu não tô. Eu tô falando metalizado. Então, por exemplo, eu falo assim, desse jeito assim, né? E eu quero melhorar a minha voz.
Você pensa que eu tenho que falar mais grosso daqui, da corda vocal. Não é. Mas não é. Eu tenho que relaxar a garganta aqui atrás, assim, ó. E o palato, tem alguma coisa a ver? O palato é o fanho, né? Oi, Então o fanho, se o palato não fecha direito, fica fanho. O palato precisa fechar lá atrás, a campainha precisa fechar lá na parede de trás da garganta. Agora, se você tem um ator, e o ator quer fazer o papel de um fanho, e ele começa a fazer fanho assim, não tem microfone, não dá abafamento acústico. Aí então o fonoaudiólogo ensina ele a fazer assim, mistura isso aqui com isso aqui, e aí assim, ó. Você dá risada, você faz assim, ó. A tua barriga mexe, ou não? Mexe. Por quê? Porque a natureza é sábia. Para eu poder falar, eu preciso de ar. Para eu poder gritar, eu devo fazer assim, ó. Ei! Oi! Ai! Para quê? Porque quando eu encolho a minha barriga, eu mando o diafragma para cima, eu mando um fluxo de ar, e o ar encontra as duas cordas vocais assim, fechadinhas, como se fosse a boquinha de um balão de borracha de criança de festa, e faz assim, puim, tá? A corda vocal funciona assim, as duas. Aí o ar vem, empurra essa corda vocal e eu consigo ter uma explosão, e aí eu grito, tá? Então, quando grita, se eu tiver que ficar gritando a peça inteira, eu vou... Aí tem suporte. Qual é o aí, suporte? por exemplo, né? Posso te mostrar? Claro. Aí, por exemplo, assim, ó, aí você precisa ter sustentação. Então, por exemplo, né? Você pega aqui na minha costela, né? Eu vou abrir, ó, você vai ver, ó, quer ver? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sustentei. 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu posso fazer, com esse controle de segurar a costela, eu posso fazer um fraseado mais longo, por exemplo, no canto, ou na fala do teatro, ou na locução, né? Na televisão, exatamente. Tá? Agora, para cantor, ópera. Para ópera, tem vários tipos de suporte, mas o que eu mais gosto, fisiologicamente, é algo assim, que, viu? Você vai ver que, eu não sei se vai dar para pegar aqui, mas assim, ó. É algo do tipo assim, ó, para uma forte intensidade. Olha, eu estou mantendo minha costela aberta, eu vou encher barriga e costela, ó. É isso aqui que eles têm que fazer, esse jogo, tá vendo? Não fecha a costela e trabalha tudo com o baixo ventre para botar mais ar. Quer dizer que eles cantam mais com o corpo do que com a garganta. Muito. Na verdade, eles têm que ter toda a sustentação aqui no ar, para não fazer força aqui. Você consegue curar língua presa? Sim. Consigo. Geralmente, essa língua assim, ó, é um despreparo da musculatura. Então, a musculatura está frouxa. Então, tem exercícios de fonoaudiologia para corrigir isso aqui. Qual é o lugar que o S tem que ficar? A pontinha da língua tem que ficar aqui embaixo. E você... Dá a mão aqui. Aí, põe a mão aqui, ó. E o ar, ó, desce, tá vendo? Desce. Porque você dirige a língua para baixo. Tá? O que essas pessoas fazem que tem a língua solta? É tudo mole? Então, em vez de ele colocar a língua pontudinha assim, ó, ir lá embaixo e dirigir o ar para baixo, vem para frente. O teu cliente? O Augusto. O Augusto. Vem comigo, Augusto, que falava fino. Como é que foi? Você aprendeu a engrossar? Como é que foram os exercícios que ela te ensinou? Eu diria que o ponto fundamental é que eu não tinha noção de que eu falava fino. Esse que é o ponto fundamental. Ah, não? Não tinha noção. Como é que você falava? Imita. Eu acho que falava meio assim, meio aqui pra cima, aqui. Exatamente. Só que eu não tinha noção, um outro familiar falava, talvez a namorada, aquela coisa, mas ficava, não tem problema, não tem problema. Mas por sorte, pelo fato até da minha irmã ser fonoaudióloga, ela me indicou e tal. E digo mais, eu tenho convicção de que isso até me atrapalhou profissionalmente. Me atrapalhou, de repente, numa entrevista de emprego, que é aquela coisa. Quando você falava fino. Exatamente. Que não interessa o que você é, a aparência, em certo momento, conta. Claro. Então, certamente... E aí, quanto tempo ele levou no tratamento para poder... Pouquíssimo tempo. Esses casos assim, nós temos 6 sessões de terapia, ele já modificou o comportamento. Como é que você ensinou? Vamos treinar ele aqui como se ele fosse agora o seu Então, cliente. a primeira coisa, a coisa mais importante para poder mudar o tom nesses casos de voz muda vocal, que não aconteceu, é o abaixamento do gogó. Então, como é que faz para baixar o gogó de uma maneira saudável? Tem que pensar num bocejo. Então, faz assim. Imita um Papai Noel. Isso, olha lá, desceu o gogó. Agora faz um bocejo. Olha lá descendo, tá vendo? Então, quando eu falo fino,
E o gogó sobe. Então, no negócio de falsete, o que acontece é que o gogó fica inteirinho lá pra cima e a corda vocal fica estirada, assim, esticada. Tá? O negócio é o gogó. É o gogó. Tem que descer o gogó. Desce o gogó. Mas faz assim, ó. É, o gogó. O gogó é uma coisa importante. Agora precisa tomar cuidado, porque se baixar o gogó pressionando a língua, fica toda uma guila só. Uma guila? Então não pode baixar o gogó apertando a língua. E o interessante disso, galera, é assim que você vê, sem cirurgia. Então a maioria dos casos de menino que fala com voz muito fina, consegue resolver com a fonoterapia. Alguns casos mais raros, quando a corda vocal é pequenininha, não cresce o suficiente, aí não tem jeito com a terapia, tem cirurgia. Zé Antônio, isso é um câncer. Isso é um câncer. Era. Você observa que naquela corda vocal direita tem uma massa branca ali, entende? Ela está coberta um pouco pela epiglote ali, você não vê com nitidez, nós vamos chegar mais perto para identificá-la. Aí, tá vendo? Isso. Toda essa porção. Viu? Você vê que a outra corda está boa. Tá Qual é a outra corda? A outra corda, não, do lado ali. Pode apontar para mim. Isso. Aqui. Essa aqui e tá boa. essa é a outra. Essa é a tumoral. A tumoral. A tumoral, tá vendo? Só temos duas, né? Duas, verdadeiras, né? Que funcionam como... E aí? Você está vendo que essa massa, ela chega, ela toma toda a corda vocal, né? Aqui está ele, o dono desse ex-tumor. E o dono dos ex-cigarros, suponho. Isso foi importante. Parou? Agora fala pra gente. O que você sofria com isso? Inicialmente não tinha dor, não. O que tinha foi uma... Chega perto dele quando nós só temos esse microfone. Uma alteração da voz. Né? No início um pouco acentuada, até praticamente a perda total da voz. Você fumava quantos cigarros por dia? Uns 3 maços. Bom, não é um programa antitabagista, mas está entrando em jogo essa história. Aí você fez uma cirurgia nele. Vamos ver o resultado? Vamos. Eu quero que você faça um exame nele aqui agora. Vamos fazer já. Põe a linguinha para fora. Isso. Geralmente a gente faz um pouquinho de anestesia tópica, entende? E esse telescópio aqui é introduzido através Você da vai ver boca. lá agora. Vou ver lá. Temos uma câmera acoplada aqui, né? Entende? Agora faz um I comprido. Mostra, Mônica. Olha aí, não tem mais o tumor, tá vendo? Respira. Nenhuma sequela. Respira, diga I. I. Lá. I. Ele, se não tivesse feito a cirurgia, poderia ter sido comprometido até que ponto? Bem, em primeiro lugar, ele começou com uma alteração da voz. Em segundo lugar, esse tumor crescendo daria uma obstrução respiratória, ele teria falta de ar, né? Poderia dar metástase? Poderia dar metástase. A laringe, apesar da laringe ser considerada uma carapaça, tem essa estrutura toda que é uma carapaça que protege a disseminação do tumor, ela, depois que ela sai das cordas vocais, ela atinge as falsas cordas e ela pode se espraiar para a vizinhança e dar metástase. Entende? E que outras patologias as cordas podem... Você pode ter calos nas cordas vocais. Que exemplo você pode me dar agora, sem ser a do doutor Paulo? Você pode ver, por exemplo, uma personal trainer que trabalha com a voz muito, fazendo exercícios e gritando, e que teve uma rouquidão e que era um cisto na corda vocal. Entende? Essa moça foi Tem um vídeo dela aí? Tem. Vamos ver ali. Está vendo aquele abaulamento ali na prega vocal? Mostra com o seu dedinho aí, Mônica. Isso. Isso é um exame especial, que é uma estroboscopia, para você estudar a onda, o movimento mucoondulatório das pregas vocais. Está vendo? Que aquela prega vocal direita dela ali, ela não tem praticamente um movimento completo. Mostra para mim, Mônica. É meio paradinha, Você né? vê que ela não vibra. Né?
ela tá pesada, porque ela tem um cisto dentro. Essa do lado de cá, essa né? do lado de cá. Mostra o cisto aí, ó. Tá Você vendo? sentiu o que, Renata, nessa época? Nessa época, por qualquer razão, eu já ficava rouca. E eu sentia a dificuldade de estar falando, principalmente Você quando fala muito, né? quando eu tinha que aumentar a altura da minha voz ou falar excessivamente. Ela foi operada até nas vésperas do Natal, né? Quanto foi? Simples a operação? É uma operação importante, uma operação delicada, uma operação que deve ser feita por um especialista que tem experiência nessa. É uma microcirurgia, porque hoje o detalhe é fundamental, quer dizer, você tem que preservar as estruturas da prega vocal para que não haja cicatrizes. É feita através de um... É feita através de um microscópio, é uma microcirurgia, o paciente é anestesiado, entubado, coloca-se um laringoscópio, se expõe a laringe, se acopla um microscópio e nós trabalhamos com o microscópio, então, dentro das cordas vocais, dissecamos a corda vocal, tiramos o cisto e recompomos as estruturas. Quanto tempo ela fez essa cirurgia? Uns 2 meses. 2 meses está fazendo. 2 meses. Você vê a diferença, né? Está bem nítida. Ah, agora sim. Os primeiros dias fica mais rouca até, por causa do procedimento cirúrgico, mas com o repouso obrigatório dessa uma semana, depois com a reabilitação, em 2, 3 semanas ela já está com a voz... Está feliz? É isso que interessa. Levou um susto? Então, daqui para frente, você já sabe que precisa entender melhor desse aparelho aqui. Que é muito importante. Que é muito importante, principalmente para você que trabalha com a voz. Mais uma? Poxa, não precisa. Já tipo, né? Vem me dizer uma coisa. O que pode acontecer na garganta dele nesse momento que ele faz essa coisa aí? Bem, ele é um profissional treinado, sabe usar isso adequadamente. Então, esses cuidados ele já tem, saber usar essa sua laringe. O profissional da voz tem que saber usar. Se ele não souber, ele pode ter uma hemorragia até numa corda vocal, que é um desastre para um cantor. Você pode fazer isso, Medina, durante horas. Lógico, se você está fazendo uma área de ópera longa, você tem que projetar essa voz durante esse tempo todo. Não exatamente essa voz, mas ela tem, dentro da ópera, você tanto canta na parte mais central, vocal, mais grave, e tem determinados momentos da ópera que você tem, aí sim, você tem que usar o mais agudo. E como é que você comanda isso, essa técnica? São anos de estudo, né? Você tem que saber como apoiar a voz, como você abrir, trabalhar com glote, epiglote, abertura, dar fundo. A língua não pode se movimentar muito, senão também fecha a passagem de ar. Então é uma coisa muito... Você precisa conhecer todo esse sistema. Verdade. E usá-lo. É isso, Zé? Adequadamente. Respiração, relaxamento, colocação da voz adequadamente no nível que ela precisa, de acordo com a necessidade dele, mais para cima, mais para baixo. Todo esse mecanismo ele controla adequadamente com esse treinamento e com essa educação vocal que ele tem. Alla paterna mano non vi fu scudo cari dai perfidi sicari che a morte vi ferir. Maravilha. Bravíssimo. Bravissíssimo. E já entra direto na câmera, não precisa microfone. Pra cadeira. Vamos lá. Vem comigo, nós vamos ver um profissional da voz fazendo a sua revisão. Isso passa pelo nariz, eu estou controlando tudo ali no vídeo. No vídeo. Você está percebendo que... Ele tem uma rinite. Olha, que fantástico. Muito melhor que o outro. Menos traumado, só que a imagem não é tão grande quanto a do outro. Engula a saliva um pouquinho. Isso. Você vê lá
e permite que ele... Aí está a garganta de um cantor profissional de ópera. Um cantor profissional. É limpa. Isso, perfeito. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Tudo certo com ele? Perfeito, maravilhoso. Bom, eu já naturalmente já não bebo e não fumo. O gelado hoje em dia eu não dou tanta bola assim, mas quando eu estou prestes a fazer algum trabalho grande e tal, eu sempre procuro evitar o gelado para não ter choque térmico e tal. Quando toma gelado, o que acontece com a corda? Ela retrai? Não, não acontece. É que é um aumento da secreção. Aumenta a secreção da garganta. Qualquer extremo, se você tomar um quente e um gelado, você vai ter um aumento de secreção. Essa secreção exatamente pode atrapalhar. E no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O que acontece com o Djalma? O que aconteceu? Bem, o Djalma teve um tumor maligno na laringe, nas cordas vocais, e teve que tirar a sua laringe. Isso é uma traqueostomia definitiva. Você tirou a laringe e ligou a traqueia na pele, no pescoço. Quer dizer, as cordas vocais dele estão funcionando? Não, ele não tem cordas vocais. Então ele aprendeu o quê? A falar. A falar com voz esofágica, através de um exercício, um treinamento fonoaudiológico que faz com que você jogue o ar do estômago pelo esôfago até a região do esôfago, onde você vai formar uma falsa corda vocal. Fala aí seu nome todo, Djalma. Djalma Gomes. Repete. Djalma Gomes. Quantos anos você tem? 63. E por que você teve que fazer essa cirurgia? Tive que fazer para não morrer. Você fumava? Fumava. Muito? Mas só por dia. O cigarro é que obrigou ele a isso. São aquelas causas, né, que a gente considera como fatores importantes nos tumores de laringe, principalmente, das vias aéreas em geral. O tabagismo é realmente uma causa social importantíssima. Você vai encontrar aí 2 a 3% de pacientes que não fumam, 97% que fumam. Essa é a porcentagem. Ele só tem uma coisa que ele não pode fazer, mergulhar numa piscina. Porque senão ele afoga. Por si só. Não me mergulhe em piscina, nem queira furar onda no mar. Vai tomar banho de mar, entende? Mas não precisa... Fica até aqui, assim, mas quando a ondão vier, você sai... Porque se entrar água nesse buraco, vai para onde? Afogar, né? Vai para o pulmão. Vai para o pulmão. Só falta agora ganhar um microfone numa rádio para ir radiar futebol. Você é assessor do Goulart de Andrade. Obrigado. Os sintomas básicos de um problema de laringe, de cordas vocais, são o quê? Rouquidão. Às vezes não é bem a rouquidão, são alterações da voz bem sensíveis. Um pigarro, por exemplo, um pigarro irritante, que você fique raspando a tua garganta. Uma sensação de desconforto que você possa ter na tua laringe, no teu pescoço. Uma sensação de dor até, às vezes, ao engolir. Você começa a sentir que parece que um corpo estranho parado na garganta. São alterações que mesmo sem haver rouquidão, já podem significar que existem alterações na vizinhança dessas cordas vocais. O doutor Domingos é um especialista em cirurgias de laringe mesmo. E uma das cirurgias mais solicitadas é aquela em que o paciente tem a voz fina e quer engrossar a voz, é isso? Não diria a mais solicitada, mas é um procedimento cirúrgico que é relativamente frequente de se fazer e ocorre principalmente naqueles indivíduos do sexo masculino que tem a voz fina e por isso é motivo de gozações, de chacota.
Vamos ver um desses casos e você descreve a cirurgia. Sabia que existia operação dessa natureza, né? Aí eu vi através do jornal. O que você quer fazer com a voz? Eu queria deixar ela mais grave. Ele foi muito claro e aqui começa a cirurgia. Então, e esta cartilagem aqui é que sustentam as pregas vocais dentro essa dela, na laringe. cartilagem que você está tirando. Isso. Nós tiramos uma fatia dessa cartilagem. Tiramos uma fatia dessa cartilagem e com isso nós conseguimos encurtar as pregas vocais, diminuindo sua tensão. E daí a voz fica mais grave. Aí você junta isso. Isso. Aí a distância entre uma e outra. Isso, diminui. E com E isso, vamos ver se ele fala mais grosso. Melhorou? Tá mais grave? Tá mais grave. Tá bom nesse jeito que tá bom? Ótimo. Certo. Muito obrigado à equipe, né? Professor Rodrigo, Yuri, a todos. Tá muito apertado esse curativo? Um pouco. Um pouquinho, né? Mas é... Agora, Goulart, imagina uma coisa. O paciente vive a vida inteira recebendo gozações dos colegas e tudo mais. Então ele já não aguenta mais essa situação. Quando ele faz esse tipo de cirurgia e melhora, a satisfação que esses indivíduos sentem é muito grande, né? Então é uma cirurgia que realmente vale a pena fazer naqueles casos. E a outra? Ao contrário, é possível? Com certeza. É possível agora então fazer uma cirurgia ao contrário dessa, esticando as pregas vocais, fazendo com que a voz fique mais aguda.